hype it up pretty good. Yeah, okay, good. So you never heard like, I'm excited to see something. Good. No, more. I mean, let's put it this way, like, Muito bem-vindos ao Drive-Thru, spin-off do Cinema Grill. Eu sou o Gabriel Reis, seu host, e vou falar aí sem spoiler, de forma objetiva, o que a gente assistiu nessas últimas semanas. No episódio de hoje vai falar sobre O Assassino, um filme de ação aí da Netflix de 2023, Laços de Ternura, um drama de 1983 e Um Tiro na Noite, um filme de ação de 1981. Antes de começar, só lembrando que você pode nos seguir nas redes sociais, no @cinemagril, no Instagram, pode nos mandar um e-mail no podcastcinegril@gmail.com. E além disso, você pode, seguir nos serviços de streaming, em especial aí o Deezer, o Apple Podcasts e o Spotify. Vai ter algum espaço para você seguir esse podcast e, além disso, avaliar esse podcast, e isso daí ajuda muito a gente a outras pessoas terem acesso a esse material. Então, sem enrolação, vamos falar aí desses 3 filmes, um lançamento aí da Netflix e 2 filmes clássicos dos anos 80. O Assassino é um filme de 2023, de 1 hora e 58 minutos, dirigido pelo David Fincher e estrelado pelo Michael Fassbender, a Tilda Swinton e o Charles Parnell. Então esse filme é um filme de ação, em que a gente acompanha um assassino profissional que pela primeira vez em seu longo período de trabalho erra seu alvo e agora tem que lidar com as consequências. Esse filme eu vi nos cinemas, mas é um filme da Netflix, já tá na Netflix. Eu vi nos cinemas porque eles lançaram ali, eles têm o hábito assim, para esses filmes maiores, com grandes colaboradores, deixar ali 1, 2 semanas no cinema. Como o Ruído Branco, por exemplo, que a gente teve até podcast. Então eu assisti no cinema, aqui no Cinema Passeio, aqui em Curitiba, mas ele já tá no Netflix pra avaliar, pra ser visto, pra avaliar. E eu vi porque era um dos filmes do ano, que eu já tinha até comentado em outros episódios, que eu tava mais ansioso, um dos filmes que eu tava mais ansioso pra assistir, por ser dirigido pelo David Fincher, que é um diretor bem famoso, fez vários filmes. Pra citar bem brevemente, os mais recentes, assim, bem famosos, é O Garoto Exemplar, A Rede Social, O Clube da Luta, e ele fez muitos filmes que ficaram bem evidentes ali nos anos 90, 2000, 2010, Então, nesses últimos 20, 30 anos, é um cara que faz grandes hits, assim, por assim dizer. Então, eu tava bem curioso para ver como que seria essa segunda colaboração dele com a Netflix. O filme em si, você já deve ter percebido pela sinopse que eu falei, ele parte de uma premissa mais genérica, Tem aquele filme estilo vingança, por assim dizer, em que o personagem principal, a diferença aqui é que o personagem principal tem essa característica de ser totalmente indiferente e frio aos acontecimentos. Então é uma busca, assim, talvez mais impessoal do assassino, E o filme, ele funciona de 5, 6 cidades em que ele viaja e a trama toda se resolve, Como se fosse um tour através do mundo aí, onde ele tá indo atrás das pessoas que estão caçando ele, que fizeram mal pra ele. O foco do filme mesmo, dá pra perceber que é na construção desse assassino, que é alguém extremamente racional, e isso gera várias quebras bem inteligentes da nossa expectativa, Então, esses filmes de assassino, de vingança, a gente espera escolhas mais passionais pelo protagonista, e a brincadeira aqui foi, na verdade, subverter isso e deixar o protagonista totalmente racional, frio nas decisões que ele toma. Só que o problema disso é que quando tem alguns deslizes, e tem um bem importante pra mim que me incomoda nesse filme, isso pode ser um pouco frustrante se a construção não é tão consistente. Por exemplo, sem entrar em muitos detalhes, a maneira que ele foi cair nessa situação, Que ele errou o alvo e ele tem pessoas próximas que ele gera afeto, que ele vive ali, e pra mim não faz muito sentido nessa construção do personagem dele. Eu não imagino como um personagem que tem mulher, tem vínculo, tem uma casa propriamente dita, Então isso daí, pra mim, quebrou bastante a expectativa, assim, como que eu posso falar, assim, a consistência do personagem. Não me parece uma escolha muito racional, desse personagem ter pessoas próximas, família ou coisas do tipo. Então é uma coisa que
O filme ele vai começar a partir dessa premissa que ele erra e coisas acontecem com a família dele, ele vai atrás de vingança. Só que ele se colocar nessa situação não parece ser algo muito crível pro personagem que foi construído aqui. E esse filme ele tem um ritmo mais silencioso e também assim, muitos acontecimentos rápidos, né? Então essa busca que ele tem, a viagem através das cidades do mundo, com pequenos picos de ação que são muito bem coreografados. Isso eu tenho que falar, assim, que inclusive tem uma cena bem no meio do filme, que é na parte do filme que se passa na Flórida. Quem assistiu o filme vai saber qual cena que eu tô falando, que é uma das melhores cenas que eu me lembro, assim, de ação, assim, que eu me lembro ultimamente que eu assisti, assim, a cena muito bem construída, muito bem coreografada. Acho que todo mundo no cinema ali tava, assim, na ponta da cadeira, porque foi aquela coisa muito intensa e muito bem feita, né? Então essa cena por si já valeu, assim, o filme pra mim. Achei uma cena muito boa de ação. E como pano de fundo, dá pra ver que foi uma escolha, assim, bem interessante. Ele usa muito a tecnologia, né? Então tem várias partes do filme que o assassino ele usa da tecnologia e da tecnologia que a gente tem também. Por exemplo, o Google Maps, a Amazon, coisa do tipo, pra conseguir chegar perto das pessoas. E isso gera uma discussão bem interessante sobre a dualidade, né, desse avanço tecnológico, em que a gente sente que talvez esteja mais seguro, mas ao mesmo tempo mais vulnerável. E a gente não tem essa clareza de diferenciar, né? Então a gente tem vários dispositivos de segurança assim online, mas ainda assim a gente sente que tem as nossas informações muito disponíveis para as grandes empresas. Então é uma coisa interessante de pano de fundo que ele usa desse filme também para falar. Então, resumindo, é um filme que é basicamente um exercício que usar de um clichê assim que existe muito nesses filmes de vingança, né, que é aquele protagonista que tem um grande discurso, os inimigos que ficam conversando na hora, em vez de matar logo o protagonista ou o protagonista matar logo o seu inimigo e ficarem conversando. Aqui é justamente uma subversão disso. Então a hora H ele se resume do protagonista executando seus adversários, então não tem uma enrolação, e é uma coisa mais realista, assim, mais crível, não necessariamente melhor ou pior, mas a abordagem que ele teve foi mais nesse sentido. Então isso, de certa forma, é uma coisa refrescante de ver, né? A partir de uma premissa muito explorada, já tem muitos filmes nesse estilo, ele fez uma subversão disso, então isso foi interessante. Mas apesar disso, só essa mudança que ele propôs no filme, pra mim, não foi o suficiente. Então, até um comentário bem interessante que eu li na internet foi de que expressa bem como eu me sinto sobre esse filme, é que o filme ele se propõe a mostrar o protagonista tendo uma relação extremamente profissional com o seu trabalho de assassino. Então ele é extremamente profissional, não fica enrolando, não fica conversando, jogando conversa à toa. Só que isso gera um problema de envolvimento do telespectador com a história, porque daí o filme fica muito seco, não tem aquele algo assim pra gente se apegar, alguma coisa assim a mais que a gente se importe tanto, sabe? Isso pra mim é a principal falha do filme. Então o formato desse filme ele lembra muito clássicos recentes aí, como por exemplo o Kill Bill, que inclusive é assim, pelo menos top 3 assim, de filme pra mim, ou o melhor filme, meu filme favorito de todos, assim, provavelmente é meu filme favorito, é um filme que eu adoro. Que bate bem, né? Tem bem essa vibe de assassinos e vingança, coisas do tipo. Outro mais recente que virou um hit também, né? Que já tá aí no seu quarto filme, que é o John Wick. Então, se você gosta, por exemplo, desses dois filmes que eu falei, vale a pena tentar, porque provavelmente alguma coisa no filme vai apelar pra você, como apelou pra mim. Só que se você não é muito sua praia, filme de assassino, essa fantasia assim, nesse sentido que o John Wick tem, por exemplo, provavelmente você não vai gostar do assassino. Então, é um filme que pra mim ficou na média. Acho que ele tem coisas bem positivas, mas de forma geral é um filme que vai, na minha visão, assim, vai ser esquecido bem rapidamente, na verdade. É um filme que está disponível, então, ou num curto período, se você estiver escutando isso bem recente nos cinemas, ou somente na Netflix. O próximo filme que eu vou falar é Laços de Ternura. Esse é um filme de 1983, de 2 horas e 12 minutos, dirigido pelo James L. Brooks e estrelado pela Shirley MacLaine. É a mesma Shirley MacLaine que atuou no Se Meu Apartamento Falasse, que é outro filme que eu adoro, acho muito emocionante. E você já vai entender porque eu vou entrar nesse mérito de emoção. Debra Winger e o Jack Nicholson. Esse filme é um drama, e o filme ele acompanha os problemas familiares entre uma mãe solteira e sua filha, logo após ela sair de casa. Eu quis ver esse filme por ele ser um clássico, muito bem falado assim, por várias pessoas, já tinha visto
muitas chamadas, assim, já tinha visto o pôster desse filme, que inclusive eu acho um dos pôsteres mais bonitos, assim, não sei que tem alguma coisa com esse pôster, se você estiver escutando isso, procura o pôster de Laços de Ternura, o nome em inglês é Tears of Endearment, e eu acho um pôster muito interessante, que é a foto das duas personagens principais, que são muito intensas no filme, né? É um filme que ele aborda muito a construção dos personagens em relação entre a mãe e a filha. E eu sempre quis ver esse filme, fui me enrolando até que eu decidi assistir esse filme. E é basicamente sobre o relacionamento complicado ali que existe entre uma mãe que criou a filha sozinha, e por isso tem um apego, uma sensação de posse extrema em relação à filha, e um ciúmes extremo, assim, né? E a filha que tá entrando na fase adulta e também tá passando por algumas dificuldades. E olha, eu vou dizer que eu adorei esse filme, com certeza é um dos melhores filmes que eu vi esse ano, com certeza absoluta. É um filme assim que fazia muito tempo que eu não via um filme com personagens tão tridimensionais, complexos. Você realmente sente que são pessoas possíveis ali, reais na tela, né? Por ser um filme que ele foca muito no relacionamento, nos personagens, uma construção do personagem, ele é muito bem feito, ele realmente consegue te envolver muito. É um filme que eu adorei mesmo. É engraçado que até no cabeçalho do pôster tem assim a descrição, né? A chamada do pôster é Come to Laugh, não, então venha para rir, Come to Cry, venha para chorar, Come to Care, venha para se importar, e Come to Terms, que venha para chegar a um acordo, numa resolução. E você sente muito isso no filme, é aquele tipo de filme que tem cena engraçada, tem cena triste, tem cena, assim, emocionante, e tem uma resolução da história muito interessante, uma resolução bem de vida real, assim, e eu achei um filme o fim muito bonito também. É um filme que eu não lembro a última vez que eu chorei tanto no filme, na verdade, assim, que me emocionou muito. Acho que o último filme, assim, que realmente conseguiu me emocionar muito, muito mesmo, foi o Túmulo dos Vagalumes. Eu vou deixar a descrição desse filme, eu preparo o pessoal que queira procurar aí, mas você tem que estar bem, assim, porque é um filme muito, muito triste, o Túmulo dos Vagalumes, que é uma animação. E a última vez que eu me emocionei muito, muito mesmo foi esse filme, e faz pelo menos uns 4, 5 anos que eu vi esse filme. Outro filme que eu lembro, assim, recentemente que eu me emocionei também foi A Felicidade Não Se Compra, mas Laços de Ternura realmente me tocou num ponto muito forte que eu tive que dar um tempo depois do filme pra me recuperar. Achei um filme, e por isso um filme muito bonito, porque ele tem cenas engraçadas, tem cenas realmente, assim, traços da vida real, né, de quantas coisas bonitas existem, né, no mundo, quantas coisas muito, muito tristes existem acontecendo ao mesmo tempo. Então, um filme que ele traduz muito isso, o que é viver, né, o que é a vida, muitas coisas boas, coisas ruins acontecendo, pessoas que você vive uma vida inteira e tem momentos muito bons com ela, momentos muito ruins com ela, decisões ruins que você toma em relação a essa pessoa e fica marcado pro resto da vida. Então, é um filme muito legal nesse sentido. Falando a verdade, eu gostei tanto, mas tanto desse filme, que eu queria até fazer um episódio, assim, aquele longo, assim, de 1h30, sobre esse filme. Só que a Júlia não viu o filme e daí não deu pra fazer, mas quem sabe no futuro eu tô tentando convencer ela a assistiria de novo esse filme com ela pra gente fazer um episódio. Porque foi um filme que me marcou demais, demais, demais. É um filme que a atuação tá impecável das duas atrizes principais, né? Que são a Deborah e a Shirley. O Jack Nicholson tá fazendo um excelente papel ali de coadjuvante. É muito interessante que o filme ele tem esse ator de muito peso, mas ele dá o foco pra mãe e a filha, né? Pra relação da mãe e a filha. Então, é um filme, um dos melhores filmes de relacionamento de família que eu já assisti, com toda certeza. E é uma pérola, assim, que já é um clássico, obviamente é muito bem falado, mas eu não vejo... É claro que na minha bolha ali, vendo outros canais do YouTube, vendo outras páginas do Instagram, né? Eu não vejo tantas pessoas falando desse filme. Então é um filme que, se você gosta de filme de drama, se é algo que te interessa, assim, essa parte de filmes que se baseiam muito em relacionamento, né, de personagens, você não pode perder de assistir esse filme. Acho que é um filme que todo mundo vale a pena. É claro que tem gente que não gosta muito de drama, assim, ou tá num momento ali que não quer ver nada muito triste, porque esse filme tem momentos extremamente pesados. Mas eu acho que é um filme que eu recomendo pra todo mundo assistir. Me surpreendeu demais. Eu nem quero falar muito dele pra vocês, pra deixar vocês experienciar mesmo o filme. E quem sabe no futuro, né, tem material pra falar num episódio mais longo.
mas eu acho que todo mundo deveria pelo menos ouvir falar desse filme e dar uma chance pra ele. É um filme que tem no Prime Video e no Apple TV+. Muito bem, e o último filme dessa semana que eu assisti foi Um Tiro na Noite, a tradução é Blowout. É um filme de 1981, de 1 hora e 48 minutos, dirigido pelo Brian De Palma, estrelado pelo John Travolta, Nathan Allen e o John Lithgow. Esse filme é uma ação, é um filme de ação, um thriller, assim, é um suspense, um mistério, chame como quiser, e que a gente acompanha um operador de som que trabalha em filmes B de terror, lá em Hollywood, e acaba gravando sem querer, ele estava num passeio no parque e acaba gravando sem querer a evidência de que um acidente de carro, na verdade, tratava-se de um assassinato. Então, a partir daí, começa a investigação e começa ele a entrar naquele buraco de conspiração, né? Muita coisa além do que ele tinha percebido estava acontecendo. Então esse é um clássico filme de suspense, assim, um tom meio noir, pra quem gosta disso, né? É um prato cheio, onde esse operador de áudio estava gravando seu ambiente de um parque e acaba entrando aí, buscando, depois que ele acaba gravando um grito, né? E no fim e sons de tiro, e no fim ele acaba descobrindo que é um assassinato. Eu gosto muito, muito, muito da premissa desse filme. O começo eu acho muito interessante. O jeito que a coisa começa, né? Desse jeito que eu contei pra vocês. A cena é muito... A cena inicial ali dele gravando no parque, tudo é muito, muito boa, assim, bem marcante. Ainda mais porque eu tô me interessando cada vez mais nesse aspecto de edição, até porque quem edita esse podcast sou eu, então eu acho bem legal essa coisa de brincar com o som, essa questão de gravação ambiente e tudo. É uma coisa que me chama muita atenção e eu achei muito criativo o jeito que o filme trata disso e usa disso pra ser a premissa aí do nosso herói, do nosso investigador aí. E o filme mostra um pouco também sobre o cara que faz a mixagem de som, os efeitos sonoros do filme, que é uma coisa que a gente subestima demais e é muito importante, né? É um cara meio invisível aí dos filmes. E existe um link muito legal entre a primeira cena e a última cena. Ele tem um arco ali bem interessante, e que eu não vou entrar muito no mérito para não dar nenhum tipo de spoiler. Só que apesar disso, eu sinto que o desenvolvimento talvez do filme, quando a gente começa a descobrir mais o que aconteceu, é um pouco irregular, principalmente o clímax. Ele brinca muito, é um filme que brinca por causa disso muito do som, então ele tem uma unidade estilística muito interessante, assim, muito bem feita, né? Então quase todas as cenas têm um pouco de brincadeira com o som. O clímax principalmente brinca muito com o som também. Só que eu acho que a maneira que foi escolhido para as coisas ir se resolvendo talvez poderiam ter escolhas melhores, e isso tira um pouco do poder do filme pra mim. Mas ainda assim é uma experiência muito boa e vale a pena pra quem gosta de suspense. Esse é um filme pra assim, você gosta de thrillers, gosta de suspense, esse filme meio noir, de investigador, que, por exemplo, Chinatown, que é um filme que eu gosto muito. Esses filmes de suspense mesmo, assim, mais clássicos, vale muito a pena, porque é um filme que ele usa bem dessas convenções do suspense, e é bem interessante essa brincadeira com o som. Caso contrário, você não goste, talvez possa ser um filme que você possa passar por talvez você não goste. Então, pra mim, ficou na média, assim, eu gostei bastante da premissa, do jeito do filme, assim, de ser filmado, dessa brincadeira do som e da mixagem de som, achei muito legal. A atuação do Travolta tá bem legal aqui, tá bem melodramática, assim, que é o tom que o Brian De Palma quis dar pra esse filme. Então, se você gosta disso tudo que eu falei, suspense, quer tentar uma coisa diferente, que é um clássico também, vale a pena assistir Um Tiro na Noite. Ele tá disponível no YouTube para aluguel e no Prime Video também. Muito bem, eu queria agradecer vocês por terem escutado esse episódio até o final. Não esqueça de nos avaliar nas plataformas de streaming. Se você achar que esse podcast vale 5 estrelas, então dê as 5 estrelas lá pra gente. Isso ajuda muito o podcast. E compartilhe com seus amigos se você achar que esse podcast é legal, se você quer que seus amigos escutem também. A gente tá indo pra época do final do ano aí, então eu já tô começando a pensar no top 10 desse podcast. Se você não escutou, ano passado a gente fez um exercício bem legal, que era pegar os 10 melhores filmes que eu assisti ao longo do ano, seja novo ou seja antigo. A única regra era que tinha que ser a primeira vez que eu tinha assistido aquele filme, e daí eu fiz um top 10. É um episódio bem longo, mas bem divertido. Se você tiver curiosidade para ver o que foi as 10 coisas que eu mais gostei de assistir ano passado, escute então o episódio número 10, os melhores filmes que vi em 2022.
Esse episódio ficou muito legal, deu trabalho fazer, mas foi bem divertido. É um episódio que eu não falo de spoilers, então é um bom episódio. Se você quiser alguma dica assim de recomendação, escute, porque daí eu vou falar só de filme que eu adorei. Então, só filme assim muito, muito bom, na minha visão, obviamente. Então, vale muito a pena você dar uma olhada. E se você estiver curioso também, né, pra ver qual que é o top 10, eu faço algumas menções honrosas também. Então tem muito filme bom lá. E sem spoiler também, então dá pra você escutar e falar, eu gostei do número 7, gostei do primeiro filme, qual foi o filme que eu mais gostei ano passado e tudo. E daí você vai procurar e ver. É uma boa forma de, às vezes, não depender tanto do algoritmo pra gente escolher o que quer assistir, né? Além disso, eu deixo na descrição do episódio também a lista de filmes que a gente tá assistindo. Se você tiver curiosidade, tem muito filme que eu acabo não comentando aqui, principalmente se são filmes não muito fáceis de achar. Então eu vi, por exemplo, O Piano, que é um filme da Jane Campion. Oi pessoal, Gabriel do Futuro aqui. De novo eu falei o nome do diretor errado. Semana passada eu já tinha falado falei de novo, não é Jane Campion, é Jane Campion. Não tem H não, tá bom? Foi mal. Que eu achei um filme fantástico, só que foi por outros meios, por assim dizer, então eu prefiro não comentar aqui. Mas se você tiver curiosidade de outras coisas que eu assisti, tá na descrição do episódio. Se você tiver uma recomendação de alguma coisa para assistir, você pode nos mandar por e-mail também. Então é isso, muito obrigado e a gente se vê na semana que vem.